Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer aqui uma breve análise sobre o fundo de fundos Kiso 11. Será que vale a pena investir nele abaixo dos R$8? É o que vamos analisar. Também iremos ver se os gestores do fundo deixaram de comprar aí fundos imobiliários ruins. Foi uma questão aí que aconteceu alguns meses atrás, onde alguns investidores criticaram os gestores do fundo por estarem investindo em fundos que não eram muito bons. Será que a gestão resolveu essa questão? Vamos analisar também. Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, isso é uma decisão particular de cada um. Se ainda não me segue aqui no canal, por favor se inscreva, acione o sininho de notificações, me siga lá também no Instagram, vou deixar aqui o link de acesso no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, como falei, o Kiso 11 é um fundo de fundos, então ele investe em outros fundos imobiliários. No momento ele está custando aqui R$ 7,85. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele variou entre os R$ 7,21, que foi a sua mínima dos últimos 12 meses, e a sua máxima foi aqui os R$ 8,89. Seu dividend yield no momento está de 11,66%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de 91 centavos. Nessa aqui nós podemos ver que o preço justo do Kiso 11 é de R$ 8,17. Mas como acabamos de ver, ele está custando R$ 7,85. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,96. Isso quer dizer que ele está com desconto aqui de 4%. Para quem é iniciante e ainda não sabe como esse indicador funciona, sempre que um fundo ele estiver com o seu P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está custando mais caro, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Em pormenores, isso quer dizer o quê? Que o Kiso 11 ele tem um patrimônio aqui de 361 milhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui de 4%, o mercado só está disposto a pagar nele no momento 346 milhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 6 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele é um fundo que conta com mais de 118 mil cotistas, tem uma liquidez diária aproximadamente aqui de 814 mil reais. E tem participação no índice Infix de 0,33%. Seu último rendimento anunciado e já pago foi aqui de 7 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,89%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Descendo aqui nós podemos ver o histórico de pagamentos do Kiso 11 com respeito aos seus dividendos. Então, tendo como referência aqui meados de 2021 para cá, vemos que aos pouquinhos ele vem aumentando os rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Porém, nesse mês de março aqui, ele acabou pagando um valor menor do que o mês de fevereiro e o mês de janeiro. Vamos aqui agora, pessoal, no seu relatório gerencial, entender um pouquinho mais como esse fundo ele funciona. Podemos ver que ele é administrado pela Quilima. Tem muitas pessoas que confundem pensando que o Kiso 11 ele é administrado ou gerido pela Suno Investimentos. Não, pessoal, não é. O seu gestor é a Quilima. A única coisa que o Kiso 11 ele usa da Suno é o índice de referência Suno 30. O que é esse índice de referência Suno 30? Esse índice ele pega ali os 30 principais fundos imobiliários que têm boa liquidez, bom patrimônio, faz uma seleção desses 30 fundos imobiliários que atende a esses critérios, e o Kiso 11 procura, no caso, investir nesses fundos imobiliários que estão nesse índice de referência e o que é necessário para que um fundo imobiliário ele esteja nesse índice Suno 30. Aqui mesmo ele fala quais são os critérios. Ele menciona o seguinte: o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, no caso ter uma boa liquidez. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, um FOF, assim como o Kiso 11 ele é. O fundo não poderá ser um fundo monoativo, no caso, se um fundo de logística ter apenas um inquilino ou apenas um imóvel. Ele também diz aqui que o fundo deverá ter dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Então, os 30 principais fundos que atendem a esses critérios, eles fazem parte assim desse índice de referência chamado Suno 30. Podemos ver aqui que esse fundo Kiso, ele teve início lá em 8/10/2020, porém ele só começou a ser negociado aqui na Bolsa de Valores em 15/1/2021. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano. Ele não cobra taxa de performance. E quais são os fundos que atualmente o Kiso 11 ele investe? Aqui vocês podem ver toda a lista dos fundos que atualmente
ele tem investido. Se destaca aqui, em primeiro, o MXRF11, juntamente com o fundo imobiliário HGR11, na onde eles compõem aqui 3,7% do PL do Kizu 11. E aqui vocês podem ver todos os outros fundos que atualmente o Kizu 11 tem investido. Um ponto positivo que eu acho do Kizu 11 é que ele só pega assim os melhores fundos. Por exemplo, você vê fundos aqui muito bom. KNR11, XPLG11, HGCR11, HGBS11, VISC11, HGLG11, então são fundos muito bons. Isso daí não tem o que se questionar. Além disso, um ponto positivo que eu acho também é que ele não tem exposição alta a nenhum desses fundos. Ele é bem balanceado, o que, ao meu ver, é algo bem positivo para um fundo de fundos. Como eu havia mencionado, pessoal, no início do vídeo, infelizmente tem alguns fundos atualmente que o Kizu 11 ele investe que não tem boa qualidade. Foi exatamente isso o questionamento dos cotistas com respeito à gestora, o motivo de ele estar investindo. Querem ver dois exemplos? Esse fundo aqui, ó, o DPRO 11, se vocês pegarem aqui no relatório dele, aqui no site Estados Invest, pode-se ver que ele nem é negociado praticamente na Bolsa de Valores. Ele tem uma liquidez muito pequena. Atualmente, sua liquidez média diária está aqui de R$10.000. Ele tem apenas 141 cotistas. Então, tem fundos muito mais interessantes para o Kizu 11 ele investir. Outro fundo também que o pessoal questionou bastante é esse fundo aqui, ó, o NCRI11. Vamos lá pesquisar ele. NCRI11. Um fundo aqui de base 10. Pelo gráfico aqui podemos ver que é um fundo com baixa liquidez. Sendo aqui nós podemos ver que sua liquidez está na faixa aqui de R$25.000 ao dia. Só tem apenas 145 cotistas. Então realmente não tem motivos específicos para o Kizu 11 ele investir nesses dois fundos imobiliários que têm baixa liquidez, baixo patrimônio, pouquíssimo número de cotistas. Tem fundos aí que não são do Suno 30 que tem qualidades muito melhores. Então esse foi o questionamento dos cotistas para com respeito à gestora. Descendo aqui, nós podemos ver os fundos por setor. No caso, a maioria dos seus fundos são do segmento de papel, que corresponde aqui a 33,8%. Depois tem o segmento de galpões logísticos, que corresponde a 22,8%. O de shopping, que corresponde a 13,7%. O setor híbrido, que corresponde a 10,7%. E o setor de lajes, que corresponde aqui a 8%. Além dos fundos imobiliários, que no momento corresponde aqui a 96,2% de todo o seu patrimônio, ele também tem uma pequena posição aqui na renda fixa, que corresponde a 3,8%. Aqui nós podemos ver o histórico de distribuição de rendimentos dos últimos 12 meses. Nota-se aqui que alguns meses ele paga um valor um pouquinho mais, outro a menos. Porém, sempre fica aqui na faixa dos 7 centavos até no máximo os 8 centavos. Aqui no seu demonstrativo de resultados mensais, um ponto negativo que eu achei do Kizu 11 é com respeito aqui à sua receita. Nota-se aqui que sua receita de fundos imobiliários, no que eu estou selecionando aqui para vocês, ele vem diminuindo. Janeiro ele foi aqui de 3,6 milhões, fevereiro 3,4 milhões e agora o mês de março 3,3 milhões. Então ele vem diminuindo a sua receita. Então, consequentemente, quando um fundo ele diminui a sua receita, é muito provável que no futuro ele acabe assim diminuindo os seus rendimentos. E nós podemos ver isso daqui pelo resultado final, com respeito à distribuição e o valor por cota. Nota-se que nos últimos 2 meses, lá em janeiro e fevereiro, ele havia pagado aqui 7,5 centavos e no mês de março, por ter uma receita menor, ele pagou 7 centavos. Então ele acabou assim diminuindo um pouquinho o rendimento que ele pagava aos seus cotistas. Agora é esperarmos aqui o próximo relatório do mês de abril para saber, se ele conseguiu recuperar ou se ele vai continuar descendo. Se ele continuar caindo, é um motivo para preocupação, Devemos saber o que é que está acontecendo, pelo menos com respeito aos impostos e às despesas, não é, Porque podemos ver aqui que sua despesa no mês de março foi um valor bem menor do que o mês de fevereiro e o mês de janeiro. Então é com respeito realmente à sua receita aqui, que tem diminuído bastante. Então, pessoal, esse é o fundo Kizu 11, um fundo de fundo que eu mencionei. Um fundo interessante, investe em bons ativos. Então, é um fundo que vale a pena assim, você estudar um pouquinho melhor, mais profundamente sobre ele. Ler o relatório gerencial, ler os relatórios gerenciais passados também, que é muito bom você fazer isso. Porém, o Kizu 11 não é o único fundo de fundos que tem qualidade. Eu vou deixar aqui para vocês mais 2 vídeos, um falando sobre o XPSF11, que também é um fundo de fundos que custa ali na faixa dos R$7,
um bom fundo de fundos, vale a pena vocês conferirem, e também sobre o fundo imobiliário BCFF11. Essas foram as últimas análises que eu fiz sobre cada um desses fundos, então vale a pena lá vocês conferirem. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido um pouquinho melhor como que o Zoom 11 ele funciona e quais foram os últimos resultados dele. Até o próximo vídeo e um grande abraço.